Boa noite, gente. Queria convidar aqueles que estão do lado de fora para entrar. Vamos estar orando. Peço que os irmãos fechem os olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, primeiramente quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer, Pai. Quero te entregar o culto em tuas mãos, que o Senhor esteja em primeiro lugar aqui, Pai. Que todo louvor que vai ser entoado, cada palavra que for dada, que o Senhor esteja recebendo, Senhor. Toma o coração de cada um que aqui está, que venhamos abrir o coração para te servir, para te glorificar e te engrandecer, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Convido os irmãos para abrir a Bíblia em Josué 1. Amém. Vamos ler. Não foi isso que eu ordenei. Seja forte e corajoso, não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Que nós venhamos estar com essa palavra nos nossos corações, porque o Senhor está sempre conosco, em qualquer momento da nossa vida. Ele sempre está no primeiro lugar, independente da situação, da dificuldade, que nós venhamos segurar nas mãos dele e pedir para que ele fique conosco a cada momento. Amém? Vou estar chamando o Ministério de Louvor. A paz do Senhor, igreja. Gostaria de pedir àqueles irmãos que podem ficar de pé, para nesse momento a gente está iniciando o momento de louvor do culto, e vamos tocar louvores meio animados, mas que a gente venha entender que a todo tempo Deus é bom. Se a gente está aqui, mesmo com as chuvas, mesmo com a dificuldade, é porque Deus é bom, então que nós venhamos declarar que Ele é bom em todo tempo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Te adorarei.
Ó Deus de Israel, eu sei, aleluia, que não vinha a este mundo adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é lhe obedecer. A minha adoração exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte prefiro ser fiel. Aleluia. Não negocie a tua fé, meu irmão, não vai valer a pena. Seja fiel ao Senhor, aleluia. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é lhe obedecer. Senhor, não vou te pedir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte prefiro ser fiel. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio é minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam ao meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu, Ele envia anjos para me guardar. Senhor, não vou te pedir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte prefiro ser fiel. Não vou te pedir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte prefiro ser fiel. Aleluia, aleluia. A tua fidelidade ao Senhor vai valer a pena, querido. Não negocie a tua fé. Aleluia. Às vezes por isso cantar, em nome de Jesus. Amém. Agora eu queria saber se tem algum visitante. Não.
o pastor vai o pregador da noite. Douglas, aquele menino ali não é mais visitante, ele já está vindo frequentemente, né? Então, agora eu queria chamar a Sara para estar solando. A paz do Senhor, irmãos, amém? Estarei cantando um louvor que fala que mesmo que a gente sinta que está tudo dando errado, a gente pode ainda clamar ao Senhor Jesus, a gente ainda tem a quem orar, né? A gente ainda tem quem pedir socorro, que é o Senhor Jesus. Então, quando você pensar na sua vida que está dando tudo errado, quando você pensar que, poxa, não tem quem possa resolver isso, que você possa relembrar da grandeza do Senhor e que Ele pode fazer. Não há muralha que o Senhor não possa derrubar, não há luta que o Senhor não possa resolver, não tem coisa que o Senhor não possa fazer. Então, que nós venhamos ter essa fé no nosso coração. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio deste vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que ordena e milagres acontecem? Jesus, este nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar.
Amém. Agora eu queria estar chamando a irmã Beth para estar orando, agradecendo pelo Dia da Mulher, pelas mulheres da nossa igreja. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, mais uma vez na sua presença queremos te agradecer, Senhor Deus, pela vida de cada mulher que se encontra hoje aqui. Mas eu queria também te agradecer, Pai, pelas mulheres que passaram pela nossa igreja, Senhor. Quantas mulheres valorosas já estiveram aqui conosco, quantas mulheres fizeram parte dessa igreja nesses 27 anos. E eu te agradeço por cada uma delas, Pai. Muito obrigada pelas mulheres valorosas que o Senhor tem colocado aqui. Agora, Pai, eu te entrego a vida, Senhor Deus, das nossas jovens que vão se tornar mulheres valorosas. Pai, abençoa, capacita cada menina, cada jovem aqui da nossa igreja, para que elas sigam o exemplo das suas mães e cresçam mulheres valorosas. Muito obrigada, Pai, por nós termos nascido mulher. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu queria estar chamando a Carla para estar louvando e a gente aproveitar para colocar os dízimos e as ofertas. Boa noite, igreja. É motivo de alegria hoje estarmos aqui, né, para adorar o Senhor. E eu quero dizer para os irmãos que, mesmo com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos problemas, nós jamais devemos deixar de adorar ao Senhor, porque Ele é único e digno de toda a honra e de toda a glória. E o motivo de eu estar aqui hoje é exatamente pelo Senhor. Se não fosse Ele na minha vida, eu não seria nada. Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que
agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Agora eu queria chamar a tia Dilceia, os aniversariantes do mês. Amém. Glória a Deus. Salmo 90, 12. Fala aí, Bel. Amém? Ensine-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração de sábio. Amém? Que nossa noite, nosso do departamento de sociabilidade deseja, né, aos irmãos que essa data sempre se repita, né, que eles nunca esqueçam e peça sempre ao Senhor, né, para que eles possam estar na presença dele, né, e pedir ao Senhor esse coração sábio, né. Nós vamos fazer o aniversariante de janeiro, tá bom? Vamos chamar os irmãos que fizeram aniversário em janeiro. Nosso irmão Jean ali fez dia 7. O irmão Jean está aí? Tá não, né? É nossa irmã Maria Eduarda, dia 19. Nosso irmão Marquinho, dia 19 também. Nossa irmã Emily, dia 25, está? Também não, né? Depois a gente vai dar a nossa lembrança para as irmãs. Tem alguém aqui que eu não chamei que fez em janeiro? Alguém mais? Não? Então vamos lá, vamos passar para fevereiro, tá? Vai dar para a gente fazer, amém? Vamos lá. A nossa irmã Carla, dia 1º de fevereiro. A nossa irmã Jussiara, dia 1º. A nossa irmã Fabiana, ela fez dia 12, ela está lá em cima. Depois a gente vai passar para ela. A nossa irmã Ana Lúcia também, ela fez dia 14, está presente? Não, né? Ana, né? A nossa irmã Sara, dia 20. A nossa irmã Carol, ela fez dia 28, também não está, então nós vamos passar para ela. Tem alguém que eu não chamei aí, que fez no mês de fevereiro, algum visitante? Quem? Ah, Sofia. Vem, Sofia. Dá para Sofia. Marcele fez aniversário quando? Pode vir, Marcele. Viu? Tá aí, ó. A Duda aqui. Michele fez aniversário em fevereiro? Ah, então vem. Gente, que benção, né? Gente, eu não sei no site do mundo, mas me lembra aí, tá? Isso, dia 26. Lembro muito bem do nascimento dessa menina. Gente, vem para cá. Eu gostaria de chamar o pastor nesse momento para estar orando e depois nós vamos cantar o parabéns para os nossos aniversariantes. Oi? Cantar primeiro? Então tá, vamos cantar parabéns, José. Ei, Jesus. Parabéns, parabéns a você. Parabéns nessa data querida. Parabéns, parabéns a você. Muitos anos de vida. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Parabéns nessa data querida. Parabéns, parabéns pra você. É bênção. Eu oro por mais Anos de vida. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar esses irmãos. Oremos ao Senhor. Deus, nós exaltamos o Teu nome, ó Pai,
por esse momento tão especial, pelo momento que estamos agradecendo ao Senhor por mais um ano que os seus filhos completaram na sua presença. Te agradecemos, Deus, porque se até aqui eles chegaram, se até aqui nós chegamos, o Senhor nos sustentou, o Senhor nos ajudou, e por isso que nessa noite podemos falar, declarar, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e que nessa noite, Senhor, de alegria, o Senhor possa, Pai, abençoá-los poderosamente, e que este ano dos teus filhos, ó Pai, seja um ano repleto das realizações do Senhor na vida deles. Traga, ó Deus, a existência, os sonhos, traga as realizações, aquilo que o Senhor tem para cada um deles. Abençoe a sua vida, abençoe sua família, os seus ministérios, abençoe os seus empregos e dê a eles, ó Deus, anos ditosos na tua presença. Muito obrigado, ó Deus, pela vida deles. Consagramos, ó Deus, cada aniversariante aos teus cuidados, em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Deus abençoe. Vamos ficar de pé ainda? Vocês já estão cansados? Pastor Douglas, vem cá, pastor. Pastorzão, pastor Douglas é o nosso mensageiro dessa noite. Vai estar com oportunidade. Isso. Quem não conhece o pastor Douglas, né? Já é nosso conhecido. Vai estar ministrando a palavra nessa noite. Fica bem à vontade. Pode pregar 1 hora, 2 horas, não tem problema não. Tá bom? Isso, Pai. Usa teu filho nessa noite. Ministra, ó Deus, ao nosso coração a tua palavra. Ó Deus querido, que saiamos daqui nessa noite meditando, aprendendo mais do Senhor. Amém, usa a instrumentalidade do teu filho e que ele seja bênção como tem sido a cada dia, para a tua honra e tua glória. Te oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar em nome de Jesus? Boa noite, igreja, paz de Cristo, amém? Amém? Glória a Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a PIB do Guarani. Amém? Amém. Irmãos, estaremos aqui meditando na palavra de Deus, né? Sou Douglas e agora eu estou como membro, né, na Igreja Batista do Parque José Bonifácio. Ali o pastor Denis, juntamente com a Júlia. A Júlia é minha esposa e hoje ela não pôde estar aqui porque estão em congresso das mulheres, sexta, sábado e domingo. E ela está envolvida lá no congresso. Mas eu não vim sozinho, eu vim com o irmão, né, o seu Vanias. Por favor, seu Vanias. É um membro da nossa igreja, um amigo, homem de Deus, e está aqui conosco, né? O pastor Denis falou assim, irmão Vanias, vai lá acompanhar o pastor. E nós estamos ali auxiliando o ministério do pastor Denis desde o mês de dezembro, tá bom? E trago um abraço do pastor. Ele falou assim, ó, vai lá, Fuli, abro aspas, né, na gíria popular, Fuli é meu parceiro. Ele disse, ele gosta, toda vez ele fala, Fuli é meu parceiro. E eu fico feliz, né, de saber que o seu pastor é amigo de um pastor que admira um pastor onde você vai pregar. Isso é muito legal, gente, muito legal mesmo. E, assim, eu confesso para vocês que Deus ele nos surpreende, porque eu tinha uma ideia de mensagem para essa noite. Aquilo já estava formado, sabe? Muito, né? E eu até meio que compartilhei com o pastor, falei, pastor, vou seguir essa linhagem aí, aquela coisa toda e tal. E o Senhor falou assim, ó, eu quero que você ministre isso. Eu falei assim, Senhor, mas eu acho que eu já preguei esse mesmo texto no Guarani. E eu ouvi a voz dizendo assim, é você que vai falar ou sou eu que vou falar? É, o Senhor que vai falar, então é isso. Irmãos, que o Espírito Santo verdadeiramente fale aos nossos corações nesta noite. Que estejamos sensíveis, porque ele tratou no meu coração, Ele está tratando através dessa mensagem. E o desejo do nosso coração, que Ele trate também de uma maneira carinhosa na vida da igreja, amém? Diante dessas palavras, dessas explicações, abra sua Bíblia em João capítulo 11. O Evangelho de João, capítulo 11.
a história é muito conhecida, você conhece essa história, que fala da ressurreição de Lázaro. E nós não vamos ler todo o texto, né? Não vamos, porque o texto é longo, mas nesse primeiro momento nós vamos ler do verso 1 ao verso 5, e depois nós vamos pontuar alguns versículos. Tem 2 dias que nós comemoramos, e ainda estamos comemorando, um Dia Internacional da Mulher. E diante desse texto, é muito comum nós falarmos do milagre que Jesus fez na vida de Lázaro. Então, nós enfatizamos, né? Nós que costumamos a pregar, enfatizamos um ponto-chave da ministração da palavra, quando Jesus diz: Lázaro, venha para fora. Eu acredito que, na maioria das mensagens, esse é o ponto-chave. Porém, nós vamos enfatizar, nesse momento, 2 mulheres, que são as irmãs de Lázaro. E essa mensagem não é apenas para as mulheres, mas para toda a igreja, toda a família, amém? Então você já encontrou? Olha o que o texto diz. João capítulo 11, diz assim: estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta, Maria, cujo irmão agora está doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse: essa enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Amém? Não feche a sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aí, e o irmão da mídia vai me ajudar a pregar também. Então, nós vemos aqui uma família de irmãos. Nós vemos aqui 2 mulheres e um homem. Nós temos aqui Marta, Maria e Lázaro. Essa família, ela está atravessando uma adversidade. Essas 2 mulheres estão atravessando um momento muito difícil. E mais ainda, claro, lógico, Lázaro. A pergunta é: como você entrou aqui nessa noite? Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? O que você está atravessando? Irmãos, quem tem uma pessoa enferma na família, sabe do que eu estou falando. Mas quando eu falo de enfermidade, não querendo diminuir, não é uma coisa assim, talvez um resfriado que você pega, né? E você compra um remédio na farmácia, você toma e você sabe que, se você tratar direitinho, com 4 a 5 dias, talvez, você vai melhorar. Eu estou dizendo aqui de coisas que você está atravessando, que só Jesus pode fazer. Talvez você esteja desesperado, desesperada, desesperançoso. E você veio aqui nessa noite, de repente, abrindo um sorriso para o seu irmão, né? Porque você quer ser educado, mas o seu coração está sangrando por alguma coisa que você está enfrentando, e que Deus sabe que você está enfrentando. Mas sabe qual é a boa notícia? Jesus está aqui. Você está aqui. E as famílias, as pessoas, elas vão enfrentando problemas. Tem pessoas passando por problemas de desemprego. Tem pessoas que talvez não tenham alguma coisa assim, tá dentro do armário. Tem pessoas que não sabem o que fazer durante essa semana. Tem pessoas que estão desesperançoso porque pode receber um diagnóstico do médico e não é tão favorável assim. Talvez tenha pessoas aqui que, de repente, aparentemente, para as pessoas, a sua família, o seu cônjuge ou os seus filhos, está tudo bem, mas não está tão bem assim. É uma aparência. Qual é o problema, a dificuldade que você está enfrentando, meu irmão? Talvez eu esteja falando aqui para adolescentes que vêm até a igreja, mas o coração está lá fora.
E aí, quando eu disse o seguinte, eu falei, o Senhor, tenha misericórdia. Eu estava sentado, eu fui lá atrás, eu falei, irmão, ainda dá tempo de eu passar um vídeo? Eu relutando ali, Senhor, mas que bom que eu estou em casa, que bom que eu conheço a Igreja Batista do Guarani. E o que nós vamos assistir agora, irmão, pode ficar tranquilo, tá, pastor? São cenas fortes, mas nada que vai escandalizar, tá? Ou palavras ou situação. É como se fosse a sua igreja, alguém fazendo um teatro aqui, tranquilamente. Mas talvez dentro da sua casa esteja algo parecido com aquilo que nós vamos assistir. Podemos colocar, irmãos? Por favor. Não sei se peço desculpa, pastor. Como que está a sua família? Que de repente a enfermidade não é aquela enfermidade que nem de Lázaro, é uma enfermidade de relacionamento. Mas pastor, o senhor não foi convidado para pregar no culto da família, né? Congresso da família, né? Estou na palavra do Senhor, irmão. Estou na palavra do Senhor. Essas coisas são nomenclatura humana que a gente projeta. Como que está a tua família? As agressões, as palavras, quando fala agressão, agressão verbal. Como que está o relacionamento? De repente você tem enfrentado essa enfermidade. Mulher com o esposo, marido com a mulher, pais com os filhos, filhos com os pais. Podemos caminhar? E aí ela identifica, está passando por essa enfermidade ali. No verso 3, a Bíblia vai dizer assim: mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus. Mandaram. Senhor, vamos falar para ele. Conta o teu problema para Jesus. Conta aquilo que você está passando para o Senhor. Às vezes, irmãos, nós falamos com um, nós falamos com o outro, nós dividimos, nós compartilhamos. E aí, usamos a seguinte frase: agora só Deus. Agora, depois que você já tentou com as suas forças, mas conta para Ele da tua dificuldade, do teu problema, o que você está enfrentando. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, mulher. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, homem. Mas conta para Jesus, Ele quer ouvir da sua boca. E ela disse o seguinte: olha, Senhor, aquele a quem amas está enfermo. E essa palavra aqui, amor, ela tem um significado muito forte. Porque justamente esse amas aqui, ela está se referindo no grego, a palavra amor, de amigo. Ela simplesmente está dizendo: olha, o teu amigo Jesus está doente, está enfermo. Conta para ele. E Jesus, ele disse: olha, eu tenho uma coisa para dizer. Essa enfermidade não é para... essa enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus. Mas como assim para a glória de Deus? Como o que eu estou enfrentando é para a glória de Deus? A Bíblia vai dizer, meu irmão, em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4, vai dizer: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia e o Deus da consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Às vezes a dificuldade, o problema que você está enfrentando, vai servir de experiência para a pessoa, para alguma família, ou para alguém mais à frente. É a vida sendo vida.
Não temos como escapar das dificuldades, não tem como escaparmos das tribulações, não tem como escaparmos, irmãos, das perseguições, mas Deus em todo tempo dá livramento, em todo tempo Deus traz o consolo, em todo tempo Deus traz o renovo. Quando você pensa que não está aguentando mais, Ele vem e estende a mão dele poderosa e diz: eu estou contigo. Mas, Senhor, está muito difícil. Eu estou contigo. Essa situação é para o teu crescimento. Olha só, irmãos, que eu vou dizer uma coisa para vocês. Existe a dor do sofrimento, mas também existe a dor do crescimento. Você vai escolher em qual lado você vai estar. Se você quer estar do lado da dor do sofrimento, ou se você quer estar do lado da dor do crescimento. Senhor, é para eu crescer? É para eu passar pelo fogo, mas o ouro será refinado? Senhor, eu estou me sentindo, sabe, como uma uva esmagada. Mas você sabe o que sai da uva esmagada? O quê? Muito bem. E o que faz o azeite? E como é feito? O problema, irmãos, que nós não conseguimos enxergar o processo. Nós queremos ver apenas o final da situação. E isso serve, meus irmãos, para nós que somos pregadores. Nós vemos muito bem o resultado final da ressurreição de Lázaro, mas nós não observamos o passo a passo, o processo que aquela família enfrenta até para que tudo aquilo aconteça. E Deus está te tratando. Deus está fazendo você crescer. Mas cabe você a colocar os seus olhos na dor do sofrimento ou na dor do crescimento. O verso 5 vai dizer: Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Aí agora é diferente esse amor aqui. Esse amor é o ágape. Jesus amava aquela família, sim ou não? O texto está dizendo. E às vezes a gente fica assim: Senhor, o que está acontecendo comigo? Será que o Senhor, o Deus, me ama mesmo? Será que Jesus me ama? Será que Jesus ama a minha família? Irmãos, Jesus nos ama, mas nem por isso nós estamos isentos de passar pelas dificuldades, pelos problemas, pelas situações. Ele amava aquela família. Ele amava. Assim como Ele ama você também. Entende isso? Jesus te ama. O verso 6, que nós não lemos anteriormente, mas vamos ler agora, diz assim: quando, porém, ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde... Então, quando Jesus ouviu que Lázaro estava doente, quanto tempo ele ficou ali ainda? Ele sabia da informação, sim ou não? Sim. E ainda ficou quanto tempo? Que amigão, hein? Vocês são amigos? Estou vendo de braço dado. Qual é o seu nome? Vitória. E você? Eduarda? Aí a Vitória liga para a Eduarda e fala assim: Eduarda, eu estou com muita dor de cabeça. Você pode vir aqui em casa trazer um remédio? Isso na segunda-feira à noite, tá, gente? Aí, quando na quarta-feira à noite, aí ela aparece lá: eu vim trazer um remédio para você. Faz sentido, gente, assim? Ele ainda ficou 2 dias, ele recebeu a notícia, né? E quantos de nós queremos, ou assim, Senhor, eu orei, cadê a resposta? Cadê a vitória? Cadê a bênção?
Cadê o milagre? O meu tempo não é o tempo do Senhor. Olha o que é interessante. Irmão, tem como colocar aí Salmo 70, verso 1? Você pode ler comigo, por favor? Olha o que diz. Livra-me. Essa segunda parte. Apressa-te, Senhor. 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 Gente, vamos imaginar aqui. Vamos lá. Quando você diz para alguém, ó, irmão, vamos embora. Vamos embora, apressa, vamos embora. É porque a outra pessoa, ela está o quê? Bom, na minha leitura, você pode ter até outra interpretação. Mas o que está dizendo, ele está dizendo o quê? Se ele está mandando o senhor se apressar, é porque está devagar. Salmo 40, verso 1. Esse todo mundo também conhece, né? Vamos lá? Isso. Outras traduções, esperei com paciência, irmão. Calma. O Senhor não chega atrasado, não. E nem a tua oração chega devagar aos céus. Tudo é no tempo certo, na hora certa, do jeito que Deus quer, da forma como Ele quer, porque a glória é dEle, a obra é dEle e não é tua. Não é tua. E aí, você vai ler o texto, toda aquela situação, todo aquele processo. Jesus resolve ir até aquele local. No verso 14, se o irmão quiser projetar aqui, tá? João 11, também pode projetar. No verso 14, algo muito interessante que eu digo isso. Eu acredito que eu falei isso aqui da outra vez. O verso 14 vai dizer, Lázaro morreu. Lázaro morreu. O que vem depois da palavra morreu? Uma vírgula. Não é um ponto final. Você já entendeu? Às vezes nós achamos que acabou, mas não acabou. Não acabou. O que você está enfrentando? Qual é a dificuldade que você está enfrentando? No seu trabalho, na sua família, na igreja, eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando. E você pensa que acabou. Não morreu, não. É Deus que escreve a tua história. É o Senhor que escreve a tua história. A tua vida, a história da tua família. Tenha esperança. O verso 19 é aqui algo muito interessante. Ele diz, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-la pela perda Os judeus foram lá. Irmão, você não está sozinho, não. Eu tenho certeza que Deus envia alguém para ajudar você. Sempre terá alguém para ajudar você. Sempre vai ter alguém para te dar uma palavra, sempre vai ter alguém para te visitar. E eu quero mostrar também o outro ponto de vista. De repente, você sabe que alguém está passando por dificuldade. E você pode ser essa pessoa que vai lá consolar. E quando eu digo consolar, não estou dizendo apenas do luto, não. Mas, de repente, você é essa pessoa que vai servir de suporte para o teu irmão. Mulher, você é essa pessoa de oração, essa pessoa que insiste naquela outra pessoa. Você, homem, você foi uma pessoa separada por Deus para estar abençoando a vida desta pessoa também. E Deus quer levantar pessoas aqui nesta noite para estar servindo como consolo e refúgio para outra pessoa. Você consegue nessa hora lembrar de alguém? Porque às vezes nós queremos apenas receber. Às vezes nós queremos apenas ser visitado. Às vezes nós queremos apenas ser lembrado. Mas nesta noite você também pode lembrar de alguém. Você pode orar por alguém.
Você pode ajudar o ministério do pastor a ser mais leve nas visitas. E aí o versículo 20, eu identifico aqui algo interessante, questão de comportamento. Olha só, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, mas Maria ficou em casa. Então, ela foi logo se encontrar com Jesus. Olha o verso 21. Marta disse a Jesus, vamos lá? Senhor, o meu irmão, isso. Como que vocês acham que ela falou isso para Jesus? Vamos imaginar aqui. Lembra que ela é o quê? Ela é uma pessoa amiga de Jesus, sim ou não? Sim. Gente, vamos aqui tirar essa questão dessa imagem que hoje nós temos, né, do Jesus, o Senhor, toda essa questão, e vamos colocar as coisas mais práticas. Vamos humanizar as coisas. Lembra aí do seu amigo, de uma pessoa que você tem intimidade, da sua amiga, e tenta estar na situação daquela mulher, no caso aqui de Marta. E qual é a frase que ela fala para Jesus? Vamos lá? Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria? Será que foi assim? Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, olha, meu irmão não teria morrido. Eu não posso afirmar com toda certeza, mas assim, identificando. Senhor, presta atenção, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido não, Senhor. Que isso? Falar isso com Jesus, irmão, eles eram amigos. Jesus é homem ali naquele momento. Ela rasgou o coração mesmo. E quantas vezes nós colocamos todo o problema que enfrentamos, as dificuldades, toda a adversidade, toda a frustração, tudo aquilo que é negativo, colocamos na conta de quem? De Jesus. Senhor, por que eu estou passando isso, Senhor? Senhor, por que o Senhor permitiu isso, Senhor? Senhor, o Senhor não está olhando não, Senhor? Senhor, o Senhor é culpado disso tudo, Senhor. Ó Senhor, ó Senhor. Comportamento. E outra coisa, o interessante é que, até principalmente para a morte, tudo tem uma explicação. Todo mundo tem uma explicação para a morte. Ah, fulano faleceu porque eu falei para ele que não era para atravessar a rua, e atravessou a rua, não podia andar, o médico falou, e aí atravessou e, olha, não era, né, naquele momento para sair com o carro. Sempre haverá uma história. E aí, diante dessa interrogação, Jesus conversando com ela, o verso 25 e 26 vai dizer, Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. 26. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Falou para ela. Pode voltar ao 25. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. O que morreu? Ou o que está prestes a morrer? Isso eu estou falando de coisas, talvez no exterior, mas talvez de repente dentro de você tem coisas que estão morrendo também. Ou se já não morreu. O que acabou? Claro, Jesus aqui está se referindo de coisas espirituais, ele está se colocando aqui como a única solução para a morte. O texto é evidente nisso. É evidente. E para você, não sei, que está assistindo, você que é visitante, não sei se você tem uma igreja, ou se você nunca entregou sua vida para Jesus, essa palavra, há quase 2000 anos, citada e também escrita, diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ele continua sendo e sempre será. E todo aquele que vive em mim,
nunca morrerá. Jesus fez uma pergunta: crê nisso? Eu faço uma pergunta para a igreja essa noite: crê nisso? Você crê? O verso 27, disse ela. O que essa mulher disse? Sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Igreja, você crê igual Marta? Você crê? Você crê que Jesus pode mudar essa história? Você crê que Jesus pode ressuscitar? Você crê que Jesus pode trazer restauração? Você crê que Jesus pode mudar situações em famílias, no qual nós presenciamos aqui, por aquele vídeo que nós assistimos? Uma família totalmente passando por dificuldade, uma filha rebelde, gritos dentro de casa. E caminhando já para o final, o verso 32, ele vai dizer assim: quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, prostrou-se a seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria as mesmas palavras que a irmã dela disse. As mesmas. Sabe quando a família já está, já assim, todo mundo já fala a mesma coisa? Já está tudo ensaiado? A imagem sobre Deus já está formada, já está pronta? O que uma disse, a outra disse. E não ouviram. Mas com certeza, se ela teve a mesma fala, é porque antes comentaram uma com a outra. Martinha, Maria, ó, se o mestre estivesse aqui, isso não teria acontecido não. É mesmo, eu também concordo, né? E aí, do 33 ao 35, ele vai dizer: quando Jesus viu que Maria chorava, bem como os judeus que a acompanhavam, ficou profundamente comovido e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam. Jesus chorou. Volta lá, o 34. Jesus perguntou assim: onde colocaram? Ele queria saber. E elas fizeram o quê? Mostraram. A pergunta que eu faço nessa mensagem, nessa noite: onde está Lázaro? Em outras palavras, onde está aquilo que morreu? Onde está o teu problema? Está onde? Elas mostraram onde estavam. Vem cá, Senhor. Eu desafio você nessa noite a mostrar para Jesus onde está Lázaro, ou seja, aquilo que morreu. Você pode dizer para ele nessa hora? Vamos orar? Você pode orar comigo? Feche seus olhos. Tem alguém aqui para tocar o fundinho? Por favor. Pastor, pede para sua esposa vir aqui, por favor, em nome de Jesus. Tá? Ora, irmãos, não fica prestando atenção em mim não, ora. Fala com ele. Fala: Senhor, é isso. É aqui, Senhor, que o Senhor precisa atuar. Daqui a pouco nós vamos cantar, mas essa hora é para você orar. Ore.
Aponta, fala para ele, aqui, Senhor, que está cheirando mal, já tem 4 dias. Senhor, a minha casa está tudo errado, tudo. Senhor, eu ouço palavras de agressões do meu pai, da minha mãe, do meu padrasto, da minha madrasta, do meu irmão, do meu esposo, da minha esposa. Senhor, meu ministério. Eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Onde colocou? Onde está? Continua de olhos fechados. Jesus, ele disse para Marta, continua de olhos fechados aí, tá? Tira a pedra. Marta disse, está morto, já cheira mal, já são 4 dias. Então Jesus disse, não te disse que se creres verá a glória de Deus? Tirem a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste, e eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Se Ele quiser, Ele pode fazer nessa noite algo de diferente na sua vida. Você crê? Se você puder, se coloque em pé para orar através dessa canção. Amém. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Tem uma boa notícia para você. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Então levanta. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Nessa noite, em nome de Jesus, Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação.
multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Talvez com os nossos olhos, mas não enxergam mais. Por causa da dor, os problemas, as dificuldades. Deus poderoso, Santo Deus. Já não sonhamos mais. Já não acreditamos mais. Jesus. A dor é grande. Mas o Senhor é o Deus que restaura. Aleluia. O Senhor é o Deus que transforma. O Senhor é o Deus do impossível, aquilo que já está morto, aquilo que já cheira mal, aquilo que já não dão mais credibilidade. Tudo aquilo, Senhor Deus, que o homem não acredita mais. O Senhor tem poder para fazer de novo. Aleluia. Se assim tu quiseres. Glória a Deus. E nós estamos rogando, Senhor Deus, nesta noite, por crianças abençoadas, adolescentes na Tua presença, ó Deus, jovens em nome de Jesus, que pregue a Tua palavra, adultos, Senhor Deus, totalmente dependentes de Ti. Aleluia. Nós oramos por cada vida, por cada família, por cada ministério, Senhor. O processo está difícil, o calor do deserto é grande, mas nós estamos vendo a Tua provisão diariamente, porque o pão não tem faltado. A nuvem, Senhor Deus, para trazer sombra nesse deserto, nós podemos contemplar. Ah, Pai, não permita que levantemos as nossas vozes igual aquelas pessoas do deserto para reclamar. Não, Deus. Mas em todo tempo nós queremos Te louvar. Aleluia. Em todo tempo, Senhor Deus, nós queremos mostrar para este mundo que nós servimos um Deus poderoso. E todo aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Aleluia. E eu quero, Senhor Deus, nesta noite orar por esse meu irmão, por essa minha irmã. E pedir, Senhor Deus, em nome de Jesus, que ela não desista. Não desista. Porque o Senhor é conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se tem alguém aqui, Senhor Deus, que pensa que acabou, que está pronto para desistir, talvez até mesmo da vida, pensamentos de morte, nós declaramos como igreja e autoridade do Senhor que todo pensamento de morte, em nome de Jesus, seja cessado agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Pessoas passando por problemas, Senhor Deus, de depressão, de ansiedade, pessoas que não dormem, têm dificuldade. Ó Deus, tenha misericórdia. Em nome de Jesus, Pai. Tenha misericórdia. E que toda lágrima, Deus, nesta hora, possa ser enxugada por Ti. Jesus, Pai querido. Continua cuidando, abençoando este povo maravilhoso, este ministério, em nome de Jesus. Aleluia. E para eu entregar aqui a palavra, nós vamos repetir só apenas esse refrão, só que você vai dizer para o teu irmão aí, para a tua irmã: recebe a cura, recebe a unção. Você pode fazer isso? E pastor, por favor, pode vir aqui, você pode dizer isso aí? Vai lá, vamos lá? Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Irmão, o pastor que falou aqui comigo,
e é a voz do Senhor aqui nesse local. Aleluia. Ele falou assim, ó, peça para que as famílias venham aqui à frente para receber uma oração, você que precisa. Só que assim, as famílias, todo mundo aqui é família. Você tem uma família. Mas pastor, eu não estou passando por dia mal. Vai esperar o dia mal chegar? Então vem todo mundo para cá. Venha receber uma oração, vem cá. Vem cá. Pode continuar tocando aí? Em nome de Jesus. As famílias, se você não tem nenhum tipo de problema assim, né, de se locomover, venha para cá. Vem cá. Olha aqui, eu vou passar a palavra para o pastor. Ele vai vamos ministrar a oração. Mas olha para cá, pode virar, por favor. Às vezes, ó, nós achamos que é muito difícil sair dali e vir até aqui. Isso no ar-condicionado. Triste de tudo, sabe o que é, irmão? Uma pessoa ter que ir num baile funk de madrugada para buscar o seu filho e a sua filha. Isso que é muito difícil. Mas nós estamos aqui na casa do Senhor, na casa de Deus. Pai amado, Pai querido, exaltamos o Teu nome, Senhor, porque ouvimos a Tua voz nessa noite. Tua palavra foi ministrada. E quantas vezes, Senhor, estamos como Marta e Maria dizendo, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido. Como se o Senhor tivesse nos abandonado, como se o Senhor tivesse, ó Deus, longe de nós. Mas a Tua palavra diz que o Senhor é Deus presente. Aleluia. Emanuel, Deus conosco. É o Senhor que sabe o que nós estamos passando. Deus poderoso. O Senhor é que sabe, ó Deus, o que acontece dentro da nossa casa. O Senhor sabe o que acontece, ó Deus, nos nossos relacionamentos com os nossos filhos. Ó Deus, no nosso relacionamento conjugal. O Senhor que sabe, ó Deus, o que acontece no relacionamento da igreja. E Senhor, muitas vezes o sentimento de achar que o Senhor está longe vem. Muitas vezes a gente não vê a solução, a gente não consegue enxergar a solução. Muitas vezes a gente não consegue enxergar que o Senhor pode mudar. E muitas vezes a gente acha que não tem uma vírgula, Senhor, mas foi dado um ponto final. Senhor, nós nessa noite, depois de ouvir a Tua palavra, nós entendemos, Senhor, que o Senhor, se nós crermos, nós veremos a glória do Senhor. E nós estamos aqui nessa noite, ó Deus, colocando a nossa fé no Senhor, ó Deus, querendo ver a glória do Senhor na nossa vida, querendo ver a glória do Senhor na nossa família. Ó Deus querido, nós não criamos filhos para o inferno, nós não criamos filhos para as drogas, nós não criamos filhos para que filho bote o dedo na nossa cara e diga que eu sou dono do meu nariz, que eu faço o que eu quero. Senhor, nós não criamos filho para ver nossos filhos fora da Tua casa. E nós anulamos, Senhor, toda investida do mal contra os nossos filhos. Nós consagramos nossos filhos na Tua presença. Nós consagramos o nosso lar na Tua presença. Aleluia. Cada canto da nossa casa nós consagramos. Se alguma coisa que não te agrada no nosso computador, tira. Se alguma coisa que não te agrada no nosso quarto, tira. Se alguma coisa que não te agrada na sala, se alguma coisa que não te agrada, ó Deus, no nosso banheiro, se alguma coisa que não te agrada no nosso quintal, Deus, se alguma coisa que adora o demônio, nós tiramos, nós repreendemos, tira da nossa casa, porque a nossa casa é do Senhor e queremos ver a nossa casa liberta,
queremos ver a nossa família saudável, queremos ver, ó Deus, a nossa família de pé. Senhor, que a nossa família, que a nossa casa ame a tua obra, que a nossa casa ame, ó Deus, o pastor, que a nossa casa ame a igreja, que a nossa casa não fale mal da igreja, que a nossa casa, Deus, não fale mal do pastor, das lideranças, mas que a nossa casa, Senhor, esteja consagrada no Senhor. Deus querido, nessa noite, entra na nossa casa. Ó Deus, se alguém aqui nessa noite, eu sei que há, ó Deus, que está lutando, ó Deus, que já acha que não tem mais, Senhor, solução, ó Deus, para o seu filho, nós repreendemos essa palavra, porque, Senhor, no mundo diz que não há jeito para a morte. O Senhor deu jeito para a morte, o Senhor venceu a morte, o Senhor não precisou mostrar nada, mas o Senhor só falou para Lázaro: Lázaro, venha para fora. Lázaro saiu, ó Deus, ressurreto. 4 dias depois, o Senhor venceu a morte. Ó Deus, o maior inimigo é a morte. O Senhor venceu todos os inimigos, estão debaixo dos seus pés. Significa, Senhor, que o Senhor tem autoridade para dar uma palavra e repreender os nossos filhos que estão mortos, repreender os sonhos que estão mortos. O Senhor tem uma palavra, ó Deus, para trazer de volta, para ressuscitar a nossa casa. O Senhor tem poder e autoridade para dizer fim de domínio de Satanás, fim de domínio da maconha, fim de domínio da cocaína, fim de domínio do roubo, fim de domínio da prostituição, fim de domínio, Senhor, ó Deus, do lesbianismo, fim de domínio do homossexualismo, fim de domínio da ideologia de gênero, fim de domínio, ó Deus, da ideologia do capeta, porque o Senhor pode, ó Deus, com a tua palavra, e nós consagramos e entregamos nossos filhos, nossa casa aos teus cuidados. Então, em nome de Jesus, nessa noite, abençoa meus irmãos, abençoa a tua igreja, Senhor. Ó Deus, frutifica as famílias. Ó Deus, nessa noite, Pai, ressuscita sonhos, nessa noite ressuscita mortos, nessa noite ressuscita a nossa casa. Nós casamos para ser feliz, nós casamos para ter um casamento feliz, nós não aceitamos casamento pela metade, nós não aceitamos família pela metade. Nós queremos e te pedimos, Senhor, nessa noite, por famílias completas, repletas na tua presença. Deus querido, ressuscita nessa noite, ressuscita Lázaro nessa noite, ressuscita na nossa vida, e em nome do Senhor Jesus, nós venhamos crer, como elas falaram, credo nisto, nós cremos do Senhor, porque do Senhor vem o nosso socorro, o Senhor é nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O socorro vem daquele que nos conhece, daqueles que nos fez para a sua honra e para a sua glória. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado por essa palavra esclarecedora. Que teus filhos sejam abençoados e que o teu nome seja glorificado na nossa casa. Nós te oramos em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe. Pode sentar. Obrigado. Deus abençoe. As mulheres já podem ficar aqui na frente já. Não? Cadê? Não? Então tá bom. Então não, pode sentar. Sentar que eu não vou dar nada para vocês também não. Isso. Não dá nada para vocês não. Vocês estão querendo muita coisa já. Diaconisa Elisângela. Amém, irmãs? Glória a Deus. Estamos aqui hoje. Cadê a irmã Gracete? Vem, Gracete, que você está junto comigo. Não largo, não tasco, não tiro. Estamos aqui essa noite para agradecer a Deus pelo Dia Internacional das Mulheres, né? E não poderia deixar passar em branco. Ontem a gente teve um char maravilhoso, onde algumas irmãs
puderam contemplar a palestra, né? Aprender mais. Deus falou através da nossa irmã, se eu não me engano, o nome dela era Vilma, sabia que eu ia lembrar. Essa daí que ela falou, glória a Deus, né? É uma irmã abençoada que Deus enviou. Nessa noite, antes de dar as nossas lembrancinhas em nome da nossa igreja, eu gostaria de chamar aqui 3 esposos, não, 2. 2 esposos para fazer homenagem para suas esposas, rapidamente. Vamos, gente. Pastor sempre é voluntário, glória a Deus. Luciano, que está se voluntando. E convido também Ronaldo, né? Que está aí animado para vir aqui. Estou vendo que está animado. Vem, pode vir, Ronaldo. Fica à vontade. Aqui, Graça. Amém? Foi. Os irmãos aqui, as esposas, por gentileza. Fico aqui do lado dos seus esposos, que a declaração de amor é para vocês. Certo? E aí, ficam aqui, irmãos, ó. Aqui, os casais, por favor. E o que acontece? Eles vão fazer uma declaração de amor. E a gente vai ver, irmãos, o irmão que é mais criativo. Por quê? Eles vão fazer a declaração de amor diante das coisas que a Graciete vai estar colocando na mão deles. Entendeu? Eu homenageio você por... Nosso microfone sem fio está sem bateria, tá? Tá? Eu homenageio você, essa. Eu homenageio você, minha esposa, pelo Dia Internacional da Mulher, porque você é... Vai, desce. Olha o microfone. Eu te homenageio, minha linda esposa, porque você é um pote de delícia. Vai. É tudo para mim. Lembro-me dos dias em que você prepara aquela comida com esse soquete, e alimentando esse pobre esposo. Ai, meu Deus, vamos embora. Vai, minha filha, tem ganho. Olha como você fica linda com esse óculos. Na verdade, não são os óculos que são lindos, são você. Você é linda. Os teus olhos me veem e reflete a beleza do seu coração. Esse é o meu coração. Rosa por dentro, por fora, Sheila. Ah, sim. Não tem para onde correr. Somos casados para sempre, porque eu te amo. Vem. Aí. Fala aí. Vamos para nós. Meu bem, quando você fizer a comida ruim, você vai ver o que eu vou fazer contigo com esse soquete. Meu bem, a gente vamos ficar casados até o fim das nossas vidas. Meu bem, eu estou doando esse óculos para você não me enxergar muito não, que você já tem a vista ruim. Aqui, meu bem, para você se arrumar quando você acordar cedo.
Isso aqui é para te provar que a gente nunca mais vamos nos separar. Agora é você, Luciano. Amor, isso aqui, amor, é para comer nosso macarrãozinho de hoje. Com todo o meu amor, lhe entrego essa linda flor para outra flor. Amor, cortar aquele topo, só você. Aquele topo de bolo. Isso você fica me pedindo toda hora que está errado. Amor, te dou esse cotonete que eu sei que você todo dia coça o ouvido. Sempre tem um lá no cantinho da cama. Amor, nós vamos ficar casados para sempre. Irmãos, cada um conhece sua esposa e cada um conhece seu marido, né? E agradeço aqui dá para sua esposa, tá? Muito bem. Dá para sua esposa. Muito obrigado pela participação. E aqui, pastor, dá para sua esposa. Muito obrigado. Cada declaração para o seu marido, para a sua esposa. Amém, irmãos? Cada um conhece a sua esposa, cada um conhece seu marido. Eu não vou dizer se estava bom, se estava ruim, entendeu? Tem marido que é muito romântico, tem marido que é um pouquinho mais seco, né? Cada um. Né? O importante é ser feliz. Convido uma irmã que se levante para me dar o nome de 10 mulheres da Bíblia, rapidamente. Uma irmã. Nome de 10 mulheres da Bíblia, na ponta da língua. Vamos lá. Senta. Outra irmã. Vai. Irmã, pastor, não levanta não. Giséia, fala. A mãe... Amém. Vem, irmã. Glória a Deus. Com cola. Foi com cola. Não, ela falou 10, gente. Ela falou 11, na verdade, tá? Deus abençoe, irmãos. A Bíblia fala de mulheres honradas que servem para ser exemplo para nós, tá? A Bíblia vai falar de Raabe, né? Que foi prudente, agiu com fé. A Bíblia fala também das filhas de Filipe. Eram jovens que profetizavam. Nós temos jovens que têm a profecia na ponta da língua. E a nossa profecia é a maior, é a palavra de Deus. Convido todas as jovens que têm assim o espírito de profetizar, de onde tiver, pregar a palavra de Deus, falar para a sua amiga, para o seu amigo, Deus é contigo e Ele pode mudar a sua situação. Convido as jovens a estarem aqui na frente, todas as jovens. Bora, meninas. Isso. As jovens. Vem, Débora, Isabel.
Convido as pré-adolescentes, irmão pré-adolescente, a serva de Naamã. A serva de Naamã era pré-adolescente e ela foi usada por Deus. Não tem idade para Deus te usar. Só basta se colocar na posição. Tem uma jovem lá atrás, a Michele. Vem, Michele, jovem senhora, vem. Pode vir. Em nome de Jesus. Amém? Convido todas as MCM, que simboliza Débora, mãe, esposa, juíza, mulher que se levantou para poder guerrear com Israel, em prol do que Deus tinha prometido. Convido todas as mulheres, todas as Déboras, guerreiras, lutadoras, que levantam cedo, faz as coisas, opera dentro de casa, opera no trabalho, né? Venham todas elas, em nome de Jesus. O Senhor nos abençoa, o Senhor nos fortalece, né? A gente lembra a Ana orando, ela falou, até que eu me levantei. A gente vê Débora falando, até que eu me levantei. Só basta a gente dar um passo, que o Senhor faz todas as coisas. Amém, irmãs? Em nome de Jesus. Convido o pastor para poder estar dando os presentes. Convido também Zé Roberto para poder estar dando presente. E o Amauri para estar presenteando nossas irmãs nessa noite. Parabéns pelo Dia da Mulher, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O pastor vai estar orando por nós. Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Aí, tira a foto aí. Gente, vamos tirar a foto aí. Isso aí, ué. Pastor não tem sexo, não. Isso, quase que eu não entrei. Vamos orar? Fique em pé. Vamos orar. Logo após o pastor Douglas vai estar impetrando a bênção apostólica também. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado por estarmos aqui, Deus. Ó Deus, nos reunindo, Deus, em culto ao Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez, ministrou, Deus, na nossa vida nessa noite. Agora queremos te agradecer por cada mulher, Senhor, ó Deus, por esse dia especial. Sabemos que é um dia em que é comemorado, mas que cada dia, Senhor, nós venhamos, ó Deus, como esposo, como os filhos, ó Pai, ó Deus, como liderança da tua casa, honrar as tuas filhas, porque o Senhor nos ensinou, o Senhor honrou, o Senhor as abençoou. Da mesma forma, nessa noite, Senhor, nós reconhecemos o valor de cada irmã,
ó Deus, o valor de cada mãe, de cada filha, de cada esposa, ó Deus, como é no caso da minha esposa Sheila, muito obrigado, ó Deus, pelo valor delas, ó Pai, que a cada dia elas sintam, ó Deus, o toque do Senhor, que elas sintam que são especiais para o Senhor, que elas são, ó Deus, o equilíbrio na sua casa, o equilíbrio no casamento, na criação dos filhos, e elas são tão especiais, ó Pai. Muito obrigado, que elas sintam essa presença, esse toque do Senhor na vida delas. Derrama das tuas bênçãos, acrescenta mais e mais pessoas, mais irmãs aqui, ó Deus, fortaleça as organizações femininas da tua casa, e que poderosamente estejamos cada vez mais unidos, ó Deus, em Ti para fazer o melhor. Muito obrigado. Leve-nos em paz debaixo das Tuas mãos, Senhor. Nos dê, ó Deus, um resto de noite abençoado. E essa semana seja uma semana marcada por leitura da Tua palavra, por busca do Senhor, por jejuns, por orações, ó Deus, por cantar os Teus louvores. Ó Deus, que seja uma semana verdadeiramente abençoada. Leve-nos em paz debaixo das Tuas mãos e nos dê essa semana para a Tua honra e Tua glória. Te oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. E que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho, e o poder, as consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre toda esta igreja, hoje, para sempre. Amém e amém. Pode aplaudir ao Senhor.